18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Vamos começando aí com você e com toda a equipe de jornalismo da Rádio Mix FM. Mais uma edição do 18 horas, mais uma semana aqui em 100,7, já que hoje é segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Karine Leão, mais uma vez, boa noite pra você, boa semana e vamos juntos aí, né? Levando a notícia e a informação em 100,7 no melhor Mix do Brasil, no 18 horas. Ok, Karine Leão? Ok. Muito boa noite, segundou, galera. Muito boa noite para você. Obrigada pela sua companhia, você que está sintonizado aqui na programação da Mix Manaus. Boa noite, Cid Soares. Cid Soares. Que nos vem uma ótima semana. Tudo certinho por aí? Tudo certo, tranquilo. Tudo Agitou ótimo. muito o final de semana, Cid? Então, aproveitei bastante, né? Olha aí, que legal. Tem muita coisa pra fazer no fim de semana em casa. Eu também, tive jardinagem, arrumar o quintal. Várias tarefas. Hoje eu aproveitei e embalei tem muitas mesmo. tarefas, Final sim. de semana foi bacana. Tudo Bem, certo, olha, eu queria então. até começar o programa de hoje mandando aqui um abraço pra rapaziada aqui do Eldorado que acompanha o nosso programa. Olha aí. Né, pro nosso querido amigo, né, o Paulo, o Eduardo. Já estão na escuta do programa, tá? Olha lá, boa A turma lá noite. Paulo Eduardo, boa noite, meu pra querido. todos. E toda a galera aí do Vamos lá, Eduardo. então. Oh, do Eldorado, Eduardo. Eduardo. Eldorado, né, Sidão aí? Exatamente. Meu amigo Mica, Valeu, aqui do Mica pessoal. Show também. Oi, quem? Repete, seu amigo? Mica. Micael. Pronto. Bacana, Valeu. então. 6 horas e 2 minutos em Manaus, segunda-feira. Vamos juntos aí, hein? Vamos juntos mais uma vez aqui dessa semana, começando aí com tudo, hein? Vamos juntos com a informação até às 7, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, hein? Hoje completou uma semana de reabertura de parte do comércio não essencial. Os lojistas registraram muita gente nas ruas, mas poucas vendas, segundo a Federação do Comércio. Pois é, apesar disso, o faturamento ficou dentro da estimativa feita pelos empresários. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Na primeira semana de reabertura de parte do comércio em Manaus, a movimentação nas ruas, principalmente do centro da cidade, foi grande. Para a Federação do Comércio do Amazonas, a movimentação foi resultado do entusiasmo e alegria com que a população recebeu a notícia de retomada da economia. As lojas de utensílios para casa e vestuário foram as mais visitadas. Mas para o presidente em exercício da FEComércio, Aderson Frota, muita gente não foi comprar, mas isso não desanimou os empresários. Ela estava confinada e, naturalmente, aquela liberação do comércio estimulou as pessoas a irem ao comércio, a frequentarem o centro da cidade, e isso deu vida à própria cidade. Mas é importante que se diga que o crescimento ainda não atingiu a normalidade de épocas passadas. Isso é muito importante que se diga. Mas o empresário, que é um rompedor, que é uma pessoa que está sempre preparada para desafios, para romper obstáculos, veja bem, ele se tornou mais otimista, apesar das dificuldades que enfrentou ao longo desses 90 dias. E isso é muito alvissareiro, porque essa realidade é exatamente aquilo que nós queremos registrar, a economia da vida, a sociedade. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Manaus, Azuri Benzion, disse que o comércio tem seguido as normas de prevenção contra a Covid-19 e que as vendas foram dentro do esperado pelo setor. Nós sabíamos que o começo ia ser difícil, o começo é gradual, as pessoas estão tendo confiança, realmente estão saindo de casa quando precisam comprar alguma coisa, não é aquela aglomeração, com raríssimas exceções. Os lojistas estão fazendo o distanciamento dentro da loja, marcações nos caixas, o uso de álcool em gel,
a questão das máscaras, estão proibindo as pessoas de entrarem sem máscaras. Por mais que possa parecer uma atitude antipática com o cliente, é para a proteção do cliente e dos nossos colaboradores. Para o Dia dos Namorados, na sexta-feira, os empresários estão aguardando uma movimentação maior, mas a Azuri Benzion reforça que o sucesso da data não inclui apenas o comércio de presentes. O Dia dos Namorados ele funciona bem quando todas as engrenagens da economia funcionam bem. É muito difícil você fazer um Dia dos Namorados somente com troca de presentes. É o que vai acontecer e o comércio está preparado para isso. Mas seria muito melhor se os bares, restaurantes, os cabeleireiros, ou seja, todo aquilo que faz a magia do Dia dos Namorados estivesse funcionando. Como eles não estão abertos ainda da maneira presencial, todos vamos ter que nos reinventar com deliveries, no caso dos restaurantes e até mesmo dos bares. O Dia dos Namorados está no topo das datas mais importantes para o comércio. Só perde para o Natal, para o Dia das Mães e para o Dia das Crianças. A data supera até mesmo o Dia dos Pais. Odneia Araújo para o 18 horas. Olha, e como bem disse aí o Azuri Benzion, as pessoas estão sendo barradas em alguns estabelecimentos por não estarem usando máscara. E não tem que ficar com raiva, não. Essa é a medida correta, tem que seguir isso mesmo. E a Fundação de Vigilância da Saúde vem registrando queda nos principais índices de controle da pandemia. A taxa de ocupação das UTIs, que já foi de 96% em maio, agora está em 64%. Nessa última semana foram 75 mortes aqui na capital por Covid, sendo 6 no sábado e 3 no domingo. E as novas hospitalizações também tiveram queda considerável nessa semana, chegando a apenas 3 novos registros no sábado e 3 no domingo. Mas são os números desta semana que começa hoje que vão ser determinantes para o governo do estado ampliar ou recuar a flexibilização do comércio a partir do dia 15 deste mês. Bem, gente, ainda falando das vendas no Dia dos Namorados, para os Dia dos Namorados, né? A verdade é que deve ter uma queda aí de 40% em comparação ao resultado do mesmo período do ano passado, nas previsões de 60% dos donos de lojas do estado de São Paulo. Esse é o resultado da pesquisa feita pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do estado de São Paulo para estimar o impacto da pandemia de coronavírus na terceira data mais importante do varejo, que é o Dia dos Namorados. E a gente sabe que São Paulo é uma referência comercial e de atividade econômica para o Brasil. Se acontece lá em São Paulo, com certeza vai refletir também nas vendas do comércio aqui, né? Aqui em Manaus, aqui no Amazonas, como disse a matéria na Odneia. Principalmente nessa questão do isolamento, Exato. Né? O fato é que o isolamento social aqui em Manaus está com a taxa muito baixa. Como nós já falamos aqui no 18 horas, na faixa de 40%, praticamente o mesmo índice registrado antes da pandemia ter chegado na cidade. Pois é, Karime, olha, ainda tem o trânsito, né? O trânsito praticamente normal. E nesse domingo, muita gente aí postando fotos em banhos e flutuantes. E a polícia acabou com uma festa regada a churrasco, uma casa aí no Conjunto Morada do Sol, aqui na zona centro-sul de Manaus. Depois de receber denúncia anônima, a rotina, na maioria na vida das pessoas, já voltou tudo ao normal, praticamente tudo do jeito que era antes. E como nós já falamos também aqui no 18 horas, para muitas pessoas em muitos bairros aqui de Manaus, esse isolamento nem existiu. Nada está acontecendo. Ninguém usa máscara, os bares clandestinos, as festas clandestinas continuam. Isso aí complicado. Realmente não mudou a vida das pessoas. Agora, mesmo com a queda no número de sepultamentos, a Prefeitura de Manaus continua fazendo os enterros em valas coletivas, como explica a repórter Nathalie Moraes. Após a redução no número de sepultamentos em Manaus, com números próximos ao que eram registrados antes da pandemia de Covid-19, a Prefeitura informou que vai manter os enterros dos caixões em valas comuns enquanto observa o comportamento da doença aqui na capital. O sistema de trincheiras, como foi chamado pelo órgão, foi implementado no dia 21 de abril, quando aconteciam em média cerca de 100 sepultamentos diários nos cemitérios públicos aqui da nossa capital. Durante a pandemia, Manaus atingiu o pico de 140 sepultamentos no dia 26 de abril,
fazendo com que o registro de mortes chegasse a 108%, acima da média histórica. Nas 2 últimas semanas, a média caiu de 100 para 38 enterros diários, próximo ao que era registrado antes da pandemia. Segundo o secretário de Limpeza Pública do município, Paulo Faria, todos os cuidados sanitários devem ser mantidos. A cidade de Manaus vem recebendo nos últimos dias um número decrescente de corpos para sepultamento ou cremação. Isso é uma boa notícia, mas de maneira alguma significa que as pessoas devam abandonar os cuidados de resguardo, de proteção, de quarentena que são preconizados pelos órgãos de saúde. Isso é muito importante porque, apesar dos números serem decrescentes, estamos num momento um pouco melhor, mas de maneira alguma livres dessa situação de pandemia. Por meio de nota, a Prefeitura explicou que com a reabertura gradual do comércio autorizada pelo governo do estado, o município vai monitorar o comportamento dos próximos dias antes de suspender a modalidade de trincheiras no cemitério Nossa Senhora Aparecida, conhecido popularmente como cemitério do Tarumã. Por conta do alto número de mortes registrados em abril, Manaus precisou fazer uma parceria com um crematório local. Até a última semana, 64 famílias haviam optado pela cremação por conta da fila para os enterros. Neste domingo, a Prefeitura de Manaus registrou 31 sepultamentos. Desse total, 25 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana. Já nos cemitérios particulares, foram 6 enterros. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. E olha, um estudo da Universidade de Oxford, do Reino Unido, produziu um mapa que mostra como a Covid-19 se disseminou aqui na Amazônia, partindo dos grandes centros da região para locais menores, que são o destino das viagens pelos rios. Exatamente, Cid. Foi através dos barcos que o coronavírus chegou aos locais mais isolados e distantes da região norte, a região mais afetada do país proporcionalmente ao número de habitantes. O estudo é assinado pelo médico e doutorando na Universidade de Oxford, Ricardo Parolin Schneckberg, e segundo o estudo, o vírus percorreu uma rota similar aos 16 mil quilômetros de rios que cortam a Amazônia e servem de principal via de transporte de passageiro. E esse estudo aí, ele destaca que as viagens de barcos são um ambiente propício para os eventos chamados de superespalhamento, nos quais uma pessoa, às vezes assintomática, contamina dezenas ou até centenas de pessoas durante a viagem. O médico pesquisou a situação da Covid-19 na Amazônia para elaborar o estudo que foi divulgado hoje pelo site UOL. E o mapa mostra que os casos começaram a surgir basicamente a partir da metade de março e começaram a ganhar força, uma força devastadora mesmo, entre abril e maio. Pelo mapa, os casos acontecem quase que simultaneamente em várias cidades da região norte, como aqui em Manaus, Belém e Macapá. E poucos dias depois em várias outras cidades da região. Essa expansão tão rápida em uma área geográfica tão grande é impossível ter sido sequencial, ou seja, quando aqueles casos foram detectados, a coisa já tinha se espalhado fazia semanas, afirma aí o pesquisador. E o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas, Januário Cunha Neto, confirma que os rios foram decisivos nesse processo de espalhamento do vírus, uma vez que quase a totalidade dos municípios amazonenses só são acessados por via fluvial. E foi viajando pelos rios que o vírus fez a primeira vítima fatal no interior do Amazonas, que foi um empresário, Geraldo Sálvio, de 49 anos, de Parintins, que morreu no dia 24 de março. Dias antes de apresentar os sintomas, ele visitou Manaus, onde teria contraído o vírus. Pois é, Karime, e também por barco, né? O vírus chegou à cidade que hoje apresenta o maior número de casos do país, em termos proporcionais, que é São Gabriel da Cachoeira, no extremo oeste do Amazonas, onde quase 5% da população já foi contaminada pela Covid-19. E hoje o interior do Amazonas já responde por 57% dos casos confirmados do estado, com mais de 28 mil casos, enquanto aqui, né, em Manaus, são 20 mil casos. Apenas
Dos municípios de Envira e Ipixuna, até ontem não tinham registro de casos de Covid-19. E o número de vítimas poderia ser muito maior. Isso porque o governo suspendeu o transporte fluvial ainda em março, mas não conseguiu impedir o transporte fluvial clandestino, que operou quase que livremente nesse período todo entre os municípios das calhas dos rios. Um estudo da Universidade Federal do Amazonas estima que a suspensão do transporte fluvial evitou pelo menos 1.200 mortes no Amazonas. O vírus se expandiu de forma tão rápida no interior do Amazonas que das 20 cidades brasileiras que são as mais afetadas pela pandemia, 12 são aqui do Amazonas. E o que complica ainda mais a situação dessas cidades é o fato do sistema de saúde no interior ser extremamente deficiente. Nenhum município do interior tem leito para atender aos pacientes, nem leito de UTI. O caso é realmente sério e muito grave, né? E outro dado negativo para o Amazonas é que o estado concentra 95% do número de indígenas com coronavírus no Brasil. Isso é muito preocupante, segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena. E o vírus chegou inclusive na região do Vale do Javari, que concentra a maior quantidade de índios isolados do mundo. É um povo indefeso que já pediu inclusive socorro contra a invasão de garimpeiros que estão levando a doença para as aldeias. Carlão, e o mais chocante disso tudo é que passados 3 meses depois do registro do primeiro caso aqui no Amazonas, o governo do estado não tem um plano de ação para socorrer quem mora no interior. E é por isso que a doença está se alastrando tão rapidamente, com cidades do Amazonas liderando o ranking nacional de número de infectados por 100 mil habitantes, como é o caso de São Gabriel da Cachoeira, Itapiranga, Tefé e Santo Antônio do Içá. Você está ouvindo 18 horas. Com 4 bilhões de reais em caixa, o governador Wilson Lima anunciou hoje que vai seguir o exemplo do prefeito de Manaus, Arthur Neto, e vai pagar o 13º dos servidores públicos agora em junho, mais precisamente nos dias 25 e 26. O anúncio foi feito hoje durante coletiva de imprensa, em que o governador anunciou várias medidas econômicas para reaquecer a economia do estado no segundo semestre deste ano. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. O governador Wilson Lima anunciou na manhã de hoje o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos para os dias 25 e 26 deste mês. O benefício será pago a 113 mil servidores ativos e inativos, injetando aproximadamente 200 milhões de reais na economia aqui do estado. Segundo o governador, a indicação do pagamento já tinha sido feita pelos deputados estaduais. A questão da pandemia, em algum momento a gente pensou que talvez não poderíamos honrar com esse compromisso com o servidor público, mas diante das decisões que nós tomamos, de corte de contratos e de reavaliação de alguns serviços e com o apoio desses deputados que estão aqui e de outros que não puderam estar aqui, nós conseguimos garantir essa reserva de recursos para atender esse pleito do servidor público, entendendo que essa mão de obra é responsável pela garantia dos serviços essenciais do estado. A Prefeitura de Manaus já pagou a primeira parcela do 13º salário para os profissionais que atuam na linha de frente do combate ao novo coronavírus e também dos aposentados. E agora, no próximo dia 15, já paga os demais servidores. A receita do Amazonas nos 5 primeiros meses deste ano foi de 451,7 milhões de reais a mais do que no ano passado, mesmo em meio à pandemia da Covid-19, segundo o portal da Transparência. O Amazonas vai receber ainda o auxílio financeiro de 1 bilhão de reais em recursos do governo federal em 4 meses, como compensação de perdas das receitas provocadas pela pandemia. Todos os últimos governadores do estado anunciaram e pagaram a primeira parcela do 13º salário no mês de junho, mas o governador Wilson Lima, em seu primeiro ano de mandato, pagou a primeira parcela somente no mês de novembro. Eu volto aos estúdios com vocês. Olha, o governador não está fazendo mais do que a obrigação dele. Aliás, a gente não consegue esquecer ainda o que aconteceu no passado, né?
Porque a gente sabe que dinheiro não falta e nem faltou aos cofres do Estado. Além da arrecadação recorde, o governo do Amazonas recebeu aportes consideráveis do governo federal para combater o coronavírus e está contraindo empréstimos juntos aos bancos oficiais brasileiros e até estrangeiros. Agora mesmo, a reforma do hospital e pronto-socorro João Lúcio vai ser bancada com dinheiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Pois é, Cid, graças ao desempenho do Polo Industrial de Manaus e da alta do dólar, o Amazonas fechou os 5 primeiros meses do ano arrecadando 451 milhões de reais a mais que o mesmo período do ano passado. Nunca, eu repito, nunca na história um governador teve tanto dinheiro para administrar o estado. Exatamente, Karime. Só nos 5 primeiros meses deste ano, o governador arrecadou 7 bilhões e 800 milhões de reais. Um aumento aí considerável, um aumento de 6,1%. É a mais esse 6,1% nos 5 primeiros meses de 2019. Pois é, Carlão, com tanto dinheiro em caixa, o Estado poderia estar auxiliando diretamente os amazonenses que perderam emprego. E a renda nessa pandemia, né, como está fazendo aí o governo federal, também não faz mais do que sua obrigação. Mas não se vê uma ação do governo estadual nesse sentido. E milhares de amazonenses estão sem renda, estão sem emprego e, o que é pior, sem assistência do governo estadual. Você está ouvindo 18 horas. Bom, só este ano aí, o governo do Amazonas já dispensou ou declarou inexigibilidade em licitações que somam o valor de 335 milhões e 700 mil reais para serviços, obras ou produtos de um total de 1 bilhão e 100 milhões de reais, que é o equivalente aí a 30,38% do total. Ou seja, R$3 de cada R$10 R$3 eles são... ou seja, de R$3, né, a cada R$10 são adjudicados, né, vamos assim, foram sem licitação. As informações são do portal e-compras da Secretaria de Estado da Fazenda. É isso mesmo, Calão. Olha, em 2019, a gestão do governador Wilson Lima adjudicou, né? Essa palavra realmente é meio complicada. Mais de R$500 bilhão, mais precisamente 557 milhões, em contratos com dispensa e inexigibilidade de licitações. Pois é, a dispensa de licitação e inexigibilidade são maneiras diretas de contratação sem a necessidade do processo convencional de uma licitação. A inexigibilidade de licitação só pode acontecer quando é totalmente inviável a execução da competição. O governo aproveitou aí o decreto do Estado de calamidade pública para fazer, digamos assim, essa farra, né, da dispensa de licitação. 18 horas. Agora são 6 horas e 22 minutos em Manaus. Estamos juntos com você em 100,7 no melhor mix do Brasil. Programa 18 horas. Somos agora com a primeira da playlist de hoje, Karime Leão, após um retorno aí em grande estilo, né, no ano passado com o single Ritmo na trilha sonora aí do filme Bad Boys, o Bad Boys 3, o Black Eyed Peas mantém o fôlego com um novo hit que é o Mamacita. Exatamente, Mamacita é o segundo single do grupo lançado este ano e o primeiro a contar com D-Ray Show, com uma artista convidada. Vamos de música então, abrindo a playlist de hoje desta segundona, Mamacita. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 27 minutos do melhor mix do Brasil. 18 horas, mais uma edição nesta segunda-feira para você. A informação até às 7 da noite. Black Eyed Peas, Karime, foi a primeira música Mamacita. Mix. Olha só, hein, que tal? Vamos conferir agora com Karime Leão a previsão do tempo para esta noite de segunda-feira, 8 de junho de 2020. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é sim de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 94%. Mix. Bom, e a CPI da pandemia acolheu hoje o depoimento da ex-secretária de Saúde da Suzana Capital, Dayana Meja. O teor do depoimento ainda não foi divulgado. Vamos conferir mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de Azaf Augusto.
A ex-secretária de Saúde especializada da capital, Dayana Meja, prestou depoimento na tarde de hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas para os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Pandemia, que investiga os atos praticados na saúde do Amazonas de 2011 até 2020. Dayana foi secretária ainda no governo de Wilson Lima e hoje teve que explicar a compra de respiradores pulmonares em uma loja de vinhos de Manaus com um preço acima do praticado no mercado. O depoimento foi colhido na sede da Leam, mas de forma secreta e apenas com a presença dos deputados, da ex-secretária, um técnico de informática e alguns advogados. A compra é investigada por suspeita de superfaturamento pelo Ministério Público de Contas e denunciada à Procuradoria-Geral da República, que pediu autorização do Superior Tribunal de Justiça para investigar o governador Wilson Lima. O governo do Amazonas tentou justificar algumas vezes a compra desses respiradores por R$2.900.000, mas acabou apresentando informações desencontradas. Primeiro, informou que a compra foi feita com base em preços de mercado internacional. Depois, disse que não recebeu proposta menor. Por último, disse que a proposta menor não foi aceita porque tinha que fazer pagamento à vista. O próximo a prestar depoimento à CPI sobre o assunto deve ser o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, que já teve a convocação aprovada na comissão, mas ainda resta definir a data. Azaf Augusto para 18 horas. 18 horas. E a exoneração do coronel Alfredo Menezes da SUFRAMA é publicada no Diário Oficial da União. Mas o novo titular ainda não foi anunciado pela Presidência da República. Enquanto isso, a autarquia fica sob comando do também coronel Luciano Tavares, como explica a repórter Odineia Araújo. Portaria assinada pelo ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Walter Souza Braga Neto, publicada hoje no Diário Oficial da União, traz a exoneração na SUFRAMA a pedido de Alfredo Alexandre de Menezes Júnior do cargo de superintendente da SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus. O Diário, no entanto, ainda não trouxe a nomeação do substituto. Enquanto isso não acontece, quem responde interinamente pela SUFRAMA é o superintendente adjunto de operações, Luciano Martins Tavares. Luciano Tavares foi nomeado como superintendente adjunto em publicação no Diário Oficial da União do dia 3 de maio do ano passado. Assim como o ex-superintendente, Tavares também é coronel do Exército e entrou na autarquia a convite do coronel Menezes. Tentamos ouvir o superintendente interino, mas a assessoria da SUFRAMA informou que ele estava com a agenda cheia devido à transição. Alfredo Menezes foi o terceiro militar a assumir a autarquia desde a sua criação em 1967. Doutor em planejamento e coronel reformado do Exército, foi um dos articuladores da campanha do presidente Jair Bolsonaro na Amazônia e é muito próximo do general Vilas Boas, um dos nomes mais influentes do governo, com quem trabalhou em projetos no Exército na região. Menezes assumiu o cargo em 18 de fevereiro do ano passado e na semana passada afirmou ter pedido a exoneração do comando da autarquia e, em nota, agradeceu a oportunidade de gerir a SUFRAMA e o apoio dado pelo governo federal para o cumprimento da missão de proteção da Amazônia brasileira. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Amazonas, Rafael Romano, que foi juiz da infância e juventude no Amazonas, foi condenado em primeira instância a 47 anos de prisão por abusar sexualmente da neta dos 7 aos 15 anos. A informação foi publicada nesta segunda-feira pela advogada Luciana Pires em uma rede social na internet. Ela é mãe da vítima. No ano passado, Romano foi ouvido pelo juiz Ian Andreso Dutra da Vara de Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes. Os abusos teriam começado em 2009 e foram anunciados em fevereiro de 2018 pela mãe da vítima, também em uma rede social na internet. Em abril de 2018, o Ministério Público do Amazonas apresentou denúncia contra o desembargador Rafael Romano. No processo foram ouvidas as testemunhas de defesa e acusação. O acusado ficou proibido de manter contato com a vítima e os familiares. Romano também é alvo de uma segunda acusação de abuso sexual infantil. A vítima, já adulta, disse em depoimento à polícia que os abusos aconteceram dos 13 aos 14 anos. Em entrevista a um canal de televisão local, disse que trabalhava como babá na casa da filha do então desembargador.
Vale destacar, que cabe recurso contra a decisão e que o desembargador aposentado Rafael Romano se declara inocente. 18 horas. Olha, a operação de combate a crimes ambientais na Amazônia será prorrogada. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, anunciou que a Operação Verde Brasil 2 será prorrogada por mais 30 dias por decreto que será assinado nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. São mais de 3.800 militares, agentes da Força Nacional, Polícia Federal, IBAMA, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e secretarias estaduais de meio ambiente nas ações de fiscalização, apreensão e autuação em madeireiras, serrarias, garimpos, isso nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Pará, atual campeão de desmatamento. O Hamilton Mourão, que também é o presidente do Comitê do Fundo Amazônia e do Conselho Nacional da Amazônia, visitou 2 brigadas do Exército em Cuiabá e Porto Velho, que participaram das ações da Operação Verde Brasil 2. Essa operação acontece desde o dia 11 de maio, quando o governo federal declarou guerra contra quem comete crimes ambientais aqui na floresta amazônica. E numa nota técnica divulgada hoje pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, alerta que uma área desmatada de pelo menos 4.500 quilômetros quadrados na Amazônia, o equivalente a 3 vezes o município de São Paulo, está pronta para queimar. Isso é resultado da soma do que foi derrubado no ano passado e nos primeiros 4 meses deste ano e ainda não foi queimado. E essa vegetação no chão pode virar fumaça com a estação seca que começa a partir de agora, com muito mais incêndios, do que em 2019. E se o ritmo acelerado de desmatamento continuar nos próximos meses, quase 9.000 quilômetros quadrados poderão simplesmente virar cinzas. E o IPAM alerta que, se esse material for consumido pelo fogo, o número de internações por problemas respiratórios pode aumentar expressivamente. E dessa maneira poderá pressionar ainda mais o sistema de saúde da região durante o afetado pela Covid-19. É complicado realmente essa situação, porque a fumaça, já vai causar doenças respiratórias e aí é problema, com certeza. 18 horas. E o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta segunda-feira a prorrogação por mais 30 dias do inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro tentou intervir de forma ilegal nas atividades da Polícia Federal. A apuração foi aberta a partir da acusação do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Pois é, o pedido de prorrogação foi feito pela Polícia Federal com o objetivo de concluir diligências. Em parecer, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, concordou com a concessão de mais prazo para esse inquérito. 18 horas. Olha, o presidente Jair Bolsonaro tem pela frente uma semana em dois julgamentos importantes para o futuro político dele no Supremo Tribunal Federal e também no Tribunal Superior Eleitoral. Ambos têm como pano de fundo suspeitas de que o chefe do Executivo seja beneficiado por um grupo de apoiadores dedicados a cometer crimes na internet. E na terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral julga 2 ações que pedem a cassação por abuso de poder da chapa formada por Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão nas eleições de 2018. No dia seguinte, o Supremo Tribunal Federal decide se dar prosseguimento ao inquérito que apura disseminação de notícias falsas e ataques a membros da corte. Os julgamentos aí também são de grande interesse para parlamentares da CPI mista das fake news do Congresso, que apontam para o possível envolvimento de filhos e assessores do presidente com a rede criminosa. Você está ouvindo 18 horas. Bem, Carimilhão, são 6 horas e 37 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Segundona, né, Carime? Exato, segundona maravilhosa. Tranquilos? Esquentando os motores ainda para a semana. Mais uma semana, vamos firmes e fortes, né, esse Carimilhão? Vamos com a segunda da playlist de hoje em 100,7, a balada do momento aí, né? Amor de Mi Vida, né? ADMV, que é a abreviação aí, né? De Amor de Mi Vida, ganhou uma versão urbana, né? Que o ídolo global da
música latina Maluma lançou junto com um videoclipe gravado lá na Grécia, Karine. Nossa, imagina as imagens lindíssimas. Bom, segundo o artista, essa música é muito especial para ele, porque é algo que vem do coração dele, né? Para os fãs. Então vamos para a segunda da playlist de hoje. Maluma, Amor de Minha Vida. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 40 minutos, o melhor mix do Brasil, a segunda da playlist do 18 horas, Maluma, a DMV, que é Amor de Minha Vida, um sucesso aí que você conferiu em 100,7. Mix. Bom, agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã, terça-feira, dia 9 de junho de 2020, com Karine Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista também é de 23 graus e a máxima um pouquinho mais quente do que hoje, 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 85%. Bom, e hoje, segunda-feira, nós temos o comentário de Nafisi Bacri Valoz, direto de Brasília. Aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM, o meu boa noite. E nesta segunda-feira eu vou iniciar destacando um tema que nos direciona para o futuro, pós-pandemia. E eu começo abordando a coluna de Luiz Carlos Trabuco, publicada no jornal Estadão de hoje, segunda-feira. E é com muita propriedade que Trabuco fala da mudança que o mundo enfrentará e que ocorrerá em todos os terrenos da atividade humana, seja na economia, na pesquisa científica, nas relações interpessoais, nas prioridades sociais e também na avaliação de governos. E esse futuro começa a preocupar enormemente a classe empresarial, os homens públicos e as instituições de ensino, como a Fundação Getúlio Vargas, que vem provocando discussões sobre o mesmo tema e dando como certa a enorme necessidade de adaptação social ao cenário imposto pela pandemia. E todos concordam que está havendo uma aceleração de futuros, onde uma classe social precisará se adaptar às novas tecnologias para concorrer em um mercado altamente competitivo, e outra classe dependerá cada vez mais do poder estatal, mas principalmente dependerá da capacidade de gestão de seus governantes. Mas de todas as abordagens que tratam do presente e das mudanças que todos enfrentaremos, eu vou destacar aquela que foi feita em vídeo pelo ex-governador amazoniano Mendes, divulgada em redes sociais na semana passada. E destaco, além do conteúdo que em alguns pontos é sequenciado pelos comentários na FGV e no Estadão de hoje, o fato de que até agora, de todos os homens públicos no Amazonas, amazonino foi o único a tratar de nosso presente e do nosso futuro, destacando que o momento impõe acima de tudo a necessidade de uma consciência social, porque a consciência social é sem dúvida o fator primordial para a construção do amanhã. Eu sou Nafisi Bacri Valoz e desejo a todos uma boa noite. 18 horas. Bom, e o prefeito lá de Itacoatiara, o Antônio Peixoto, do PT do Amazonas, foi afastado do cargo. A decisão é do juiz Saulo Góes Pinto, da primeira vara de Itacoatiara, ao acatar a ação civil pública do Ministério Público do Amazonas. O magistrado afastou o prefeito por 180 dias, por atos de improbidade administrativa configurada na desobediência do cumprimento de decisões judiciais. Bom, e uma das decisões, foi que o prefeito não cumpriu, foi para suspender em agosto de 2018 o processo licitatório na modalidade de concorrência realizada para a contratação de uma empresa para a coleta e limpeza pública da cidade. Uma das empresas concorrentes impetrou o mandado de segurança e o Tribunal de Justiça mandou suspender o processo até que fosse julgado o mérito, o que não foi acatado pelo prefeito Peixoto. O prefeito, ele não só descumpriu essa decisão da Justiça, mas também outras ordens judiciais da Justiça de Itacoatiara. É reincidente, portanto, mas a decisão do juiz que afasta o prefeito do cargo por 180 dias ainda cabe recurso. Ainda vamos, inclusive, ter, com certeza, muitos episódios dessa novela.
No ano passado, o Tribunal de Contas do Amazonas reprovou as contas do prefeito Antônio de Oliveira Peixoto do exercício financeiro de 2012. O relator do processo, conselheiro Júlio Pinheiro, condenou o gestor a devolver aos cofres públicos, no prazo de 30 dias, entre multa e alcance, o valor de 25 milhões e 500 mil reais por mais de 40 irregularidades observadas aí na prestação de contas do prefeito. Pois é, né? Então aqui o PT, sendo o PT mais do que nunca, a direção nacional do partido deixou para a próxima semana a decisão sobre a pré-candidatura do partido à prefeitura de Manaus. O recurso de apoiadores do deputado federal José Ricardo, em que pede a anulação do resultado da prévia que elegeu o deputado estadual Sinésio Campos como o nome do partido para a eleição. Foi apenas lido na reunião do colegiado na tarde desta segunda-feira. Os petistas amazonenses vão ter que esperar mais uma semana para saber quem será o candidato do partido à sucessão do prefeito Arthur Neto. Você está ouvindo 18 horas. Olha, policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental desmontaram nesse domingo uma rinha de galos. Isso mesmo, uma rinha de galos que funcionava em uma casa na comunidade florestal Nomanoa, na Zona Norte, aqui em Manaus. Foram resgatados 35 galos e um homem de 36 anos foi preso por maus tratos a animais. Pois é, Carla, olha, a apreensão e prisão aconteceram depois dos policiais do batalhão terem recebido uma denúncia anônima. As informações indicavam aí que em uma residência funcionava uma rinha de galos. A polícia foi até o local e flagrou animais presos em gaiolas. O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia. Pois é, só para lembrar, né, que a legislação brasileira de proteção ao meio ambiente define como crime a promoção da atividade popularmente conhecida como rinha de galo, né? Nesse tipo de atividade acontece a briga entre os dois animais, os chamados galos de briga, e é normalmente acompanhada por apostas. Infelizmente, né, em pleno século XXI, a gente ainda vê esse tipo de prática. 18 horas. 1 em cada 3 moradores do Amazonas, ou 32,9% da população do estado, são aptas a receber o auxílio emergencial do governo federal para compensar a crise imposta pela pandemia de coronavírus. São 1.243.000 pessoas para a cota simples de R$600 e 67.747 pessoas para as cotas duplas de R$1.200 para mães solteiras. É isso mesmo, Carlão. Esses números fazem parte de um estudo do Tribunal de Contas da União, publicado nesta segunda-feira para acompanhamento e implementação do auxílio emergencial. A distribuição geográfica dos benefícios por estado demonstra que no Norte e Nordeste, cerca de 30% da população de cada estado recebe o benefício, enquanto que essa proporção diminui para a casa dos 20% ou até 10% quando se verifica nas demais regiões, sobretudo a região sul. A lei diz que as mães chefes de família recebem o benefício em dobro. Cada família pode receber até 2 benefícios e a renda obtida por beneficiários do Bolsa Família não entra no cálculo per capita familiar. De acordo com o trabalho do Tribunal de Contas da União, do orçamento total previsto para a primeira parcela de 40,3 bilhões de reais, foram executados 86,6% no mês de abril, o que equivale aí a 35 bilhões e 700 bilhões de reais. 18 horas. Muito bem, são 6 horas 49 minutos em Manaus. Carimilhão, vamos com a terceira da playlist de hoje em 100,7. Daqui a pouquinho temos os números, né, para o Brasil e para o mundo da Covid-19. Do Amazonas e do Brasil, exatamente. Brasil e mundo, né? O mundo tá também. Tá a gente, quando fala do Brasil, geral, sempre contextualiza, né? Contextualiza. Tá certo. Agora, olha só, Nando Reis, Carimilhão, ele se emocionou ao cantar Por Onde Andei em uma live onde tocou vários sucessos da carreira dele no mês passado, hein? Pois é, isso porque, Carlão, ele perdeu o pai dele recentemente, né? Então ele não conseguiu conter as lágrimas e a emoção foi muita nessa live. Então vamos conferir, encerrando a playlist de hoje desta segunda-feira, Nando Reis, Por Onde Andei. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Muito bem, 6h53 em Manaus, você está no melhor Mix do Brasil, Nando Reis, Por Onde Andei, né? Uma das músicas mais bonitas que ele compôs, inclusive ainda estava no Titãs, né? Ele tá, né, sentido, fez uma live bacana, sentido com a morte do papai, né? Então ele é um grande cara, e foi a última, né? A terceira da playlist de hoje. Encerramos hoje em alto, né? Que Nando bacana, Reis é maravilhoso e, nossa, deve ter sido muito emocionante mesmo essa live, né? Por Onde Andei, Karine. Mix. Bom, e agora vamos saber dos números, né, da Covid-19 no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. E agora, 6h53, o estado do Amazonas ainda não divulgou os números da doença aqui no Amazonas, né? Então, nós não temos ainda esse balanço. Também o Ministério da Saúde passou desde sexta-feira e esse fim de semana inteiro com várias situações conflitantes a respeito do anúncio do anúncio deste balanço de todo o país. Então, mas o G1 e os outros grandes sites como o UOL, o Estadão, Folha de São Paulo, o Globo, eles se juntaram e foram pegar diretamente nas secretarias de Estado para fazer esse balanço. Existe também o Congresso Nacional de Saúde, que também decidiu divulgar os números da doença no país, que é uma comissão mista de deputados e senadores, criada em abril justamente para acompanhar as ações do governo durante a pandemia. Então, de acordo com o site G1, o Brasil teve 679 mortes causadas por coronavírus. Isso já, segundo os números, um novo balanço feito pelo Ministério da Saúde, que hoje, no fim da tarde, lá para as 5, 6 horas da tarde, resolveu mudar novamente a estratégia de divulgar esses números. Eles, primeiro anunciaram dizendo que não iam mais divulgar números nenhum de Covid, isso porque lá atrás a gente já vinha com várias formas diferentes de anunciar o balanço dessa doença da Covid-19 no Brasil. Antes nós tínhamos a coletiva com imprensa, com a participação da imprensa, depois eram apenas revelados alguns números divulgados, depois começaram a ser divulgados muito tarde, depois às 10 da noite, isso aconteceu quinta, sexta-feira da semana passada, e hoje eles resolveram fazer, eram umas 5, 6 horas, essa coletiva de imprensa para falar dos números atualizados. Então já, com uma nova proposta, com uma nova atitude do Ministério da Saúde, eles estão lançando e lançaram esses números. Nos últimos dias, o Ministério, como eu falei, ele fez mudanças, esses novos números, essa forma de falar números causou muita repercussão, muitas críticas, inclusive na imprensa internacional. Mas vamos aos números divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde. Os dados, mostram os casos confirmados. São os novos 679 mortes e 15.654 casos, somando aí um total de casos no Brasil de 37.134 mortes e 707 e 412 casos desde o começo da pandemia. Esse número bate exatamente com esse sistema, o CONAS, que você pode até ver no site, na internet, que é o Conselho Nacional da Saúde, que também bateu exatamente esse número, o mesmo número de mortes e o mesmo número de casos registrados de Covid-19 aqui no Brasil. Bom, os veículos de comunicação, como eu falei, se juntaram de uma forma inédita aqui no Brasil para dar mais transparência, mas hoje o Ministério da Saúde resolveu divulgar de fato os números da doença aqui no Brasil. Lembrando que 80% das cidades brasileiras têm casos confirmados de coronavírus no Brasil. Em relação ao mundo, o Brasil continua sendo o segundo maior, o país que tem o segundo maior número de casos da doença, perdendo apenas para os Estados Unidos. Agora são 6h57 em Manaus. Boa noite para você que está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Karine, já estamos no finalmente, mas vamos dar aqui a cotação do dólar. Antes, olha só, o dólar fecha em queda e foi comercializado a R$ 4,86. Inclusive, a Bolsa de Valores subiu 3% por conta do otimismo com a recuperação da economia. Exato, Carlão. E desde a semana passada,
retomada também a sexta-feira, o dólar fechou em queda também, a moeda americana aqui foi comentada. Consecutivo, né? Exatamente, tem uns dias de queda aí. Interessante, isso é bom. É uma retomada econômica, a gente suspira, né? Vamos a gente torcer. respira. Exatamente, agora 6 horas e 58 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O novo marco de distribuição de gás no Amazonas, que acaba com o monopólio da Cigás, será novamente debatido nesta terça-feira. A Assembleia Legislativa promoverá uma audiência pública às 3 da tarde para ouvir vários setores envolvidos no mercado de gás no estado. Estarão debatendo representantes da Petrobras, do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional do Petróleo, da Cigás, UFAM, UEA, Ministério Público, Suframa, Sindicato dos Petroleiros e de prefeituras do interior. Hoje, só a Companhia de Gás do Amazonas, a Cigás, tem autorização para distribuir gás no estado. Em abril, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que autoriza outras empresas a atuar no setor. O projeto, aprovado pela grande maioria dos deputados, foi vetado pelo governador Wilson Lima. A matéria voltou para a Assembleia, que pode derrubar o veto do governo, e a nova lei passa a valer. A previsão é que a Assembleia analise o projeto na quarta-feira. O que todos esperam é que a Assembleia aprove um marco regulatório para o mercado de gás, que traga benefícios reais para a população. E um dos maiores benefícios esperados é a queda no preço da energia elétrica. Hoje, a maior parte do gás, uma das maiores riquezas do Amazonas, é usada para a produção de energia. E essa riqueza pode e deve ser revertida para o bem-estar da população do estado. 18 horas. É melhor agora sim, né? Que bom, né? Tomara que seja aprovado, seja vetado, né? O voto lá do governo e, né? Libere o gás para a concorrência. A concorrência, né? livre mercado, sempre abaixa, né, o sempre dinheiro. É saudável. A concorrência é sempre saudável, eu acho. A gente fala da Covid, né? Esse sentimento de a gente ficar em casa e tudo. Ao mesmo tempo, quando a gente fala da abertura do comércio, que a gente vê os balanços, a coisa voltando a funcionar, a economia, a gente dá também uma respirada. Dá uma esperança. Mas fica esse sentimento, essa dualidade de sentimentos aí, né? É complicado isso. É verdade, Cid. Mas vamos lá, a gente segue, né? Vamos lá. Claro. Um beijo, muito obrigada pela sua companhia. 7 horas em ponto em Manaus. Continue bem, continue em 100,7. A gente volta amanhã com você. Continue aí, daqui a pouquinho tem o Mix Tudo. Amanhã, a partir das 6 da tarde, mais uma edição do 18 horas aqui, no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.